Luxo é exclusividade para um pequeno grupo. Itens e experiências que poucos podem acessar. E em um país onde 0,9% da população tem uma renda acima de 28 mil mês, renda familiar, luxo, então, se torna tudo aquilo que o pobre não pode comprar. Oi, queridos! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Confissões Estratégicas. Eu sou Helena Bezan, estrategista de marca e criadora de conteúdo. E neste podcast, sempre de uma maneira muito descontraída, tomando um cafezinho junto com vocês, a gente fala sobre marketing, negócios, comportamento e outros assuntos que permeiam esses universos. Hoje, eu queria falar com vocês sobre o novo luxo. Com a chegada da globalização, as coisas elas ficaram mais fáceis da gente conseguir consumir. Os bens materiais, os carros, as bolsas, eu não tô dizendo que elas são acessíveis, mas elas ficaram mais acessíveis. Com a falsificação em massa, hoje a gente vê Louis Vuitton em diversos tipos e estilos de lugares. Outro dia, vou até contar isso que eu achei muito engraçado. Eu fui numa feira de Belo Horizonte e assim, dia de feira, um lugar extremamente descontraído. E a quantidade de Louis Vuitton que eu vi, com certeza a maior parte delas falsificada, me deixou chocada. A gente sabe que a falsificação existe desde sempre, principalmente falsificação de itens de luxo, mas tem um ponto aqui que é muito importante. Se o luxo é exclusividade e você começa a perder essa exclusividade, se você começa a ver marcas de luxo em todos os lugares, várias pessoas usando, as redes sociais deixando com essa sensação, porque é uma sensação de que todo mundo tem uma bolsinha de marca, esse tipo de luxo perde a graça. Antes, as marcas mais renomadas, as marcas de luxo ou até as viagens, elas eram mais reservadas a um pequeno grupo social. Isso, com a chegada da globalização, a facilitação dos acessos, o parcelamento, as agências de viagem, isso tudo começou a pertencer a mais de uma classe. Devo fazer aqui já um disclaimer que é assim, eu não tô aqui pra falar certo e errado, isso é certo, isso é errado, não, eu tô aqui pra contar esse comportamento pra vocês de uma maneira nua e crua. Então, sempre foi desse jeito. Eu lembro na época da escola que a gente conseguia diferenciar muito bem quem tinha mais dinheiro de quem tinha menos dinheiro ou de que viajava menos, tinha menos status, pelas roupas. Então, aquela pessoa que tinha bastante dinheiro, normalmente era uma pessoa que viajava 2 vezes por ano pra fora, estava sempre recheada de roupas de marca, de sapatos de marca, e eu não tô dizendo só das marcas de luxo, tá? Eu tô dizendo de marcas como Abercrombie, Hollister, que eram marcas que, se você não fosse para os Estados Unidos, por exemplo, você não teria acesso. Até que o mercado de falsificados começou a produzir isso em massa, isso deixou de ser um símbolo de status, enfim, toda essa história. Eu tenho pensado muito sobre como a globalização, ela espalhou os bens materiais, os itens. Então, antes, tinha aquela aventura de ir viajar e encontrar coisas novas, coisas que a gente não encontra no Brasil, não tem como a gente acessar. Hoje, é muito difícil a gente ir pra fora e se surpreender com algo que a gente nunca viu, nem parecido no Brasil. Eu falei outro dia nos meus stories que eu cheguei em Minas Gerais, primeira vez que eu tava indo pra BH, já tinha ido pra Minas, mas nunca tinha ido pra BH. E aí eu cheguei no aeroporto e eu tava tipo assim, yes, vou comer um pão de queijo legal. Eu sei que às vezes parece que o meu pensamento tá indo embora, né? Porque a gente tá falando de luxo, de repente tá falando de pão de queijo em BH. Mas aí vocês vão entender o papel da globalização em tudo isso, tá? Nessa uniformização de experiências, de marcas dominantes, etc. E aí quando eu cheguei no aeroporto, eu fiquei extremamente decepcionada. Por quê? Quais eram as coisas que tinham no aeroporto? Tinha Casa Balduco, McDonald's, um pouco mais pra frente tinha Pizza Hut. Eu olhei pro Gustavo e falei, caraca, tá igualzinho chegar em Guarulhos ou chegar em Congonhas ou chegar no aeroporto de Ribeirão Preto, tá igual, não teve diferença. A globalização, ela chegou e ela unificou, e ela deu acesso, e ela também colocou algumas marcas pra imperarem independente do lugar. Então, automaticamente, de acordo com os comportamentos, as coisas com que você fazia, você já tinha um símbolo de status agregado. O
O que começou a acontecer foi, as redes sociais chegaram. Com a chegada das redes sociais, as pessoas elas começaram a pagar caro, se endividar, para elas conseguirem acessar coisas que antes elas não acessariam. Coisas que talvez elas nem soubessem que existiam. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nasci e vivi a minha vida inteira no interior de São Paulo, em Bebedouro. E não é que as pessoas não usavam coisas de marca, mas isso não era algo que a gente conversava e falava muito na escola. Uma vez que a minha mãe nunca foi uma pessoa apegada em bolsas de marca, por exemplo, eu não era uma pessoa que sabia da existência dessas marcas, até eu começar a crescer e começar a entender isso. Hoje, eu tenho uma irmã de 11 anos, eu sempre cito a Maria por aqui. A Maria, ela já sabe sobre todas essas marcas. Por quê? Porque ela vê nas redes sociais. Ela vê os unboxings, ela vê as influenciadoras falando, ela vê, enfim, né, os eventos. Então, tá muito mais acessível até em termos de conhecimento. O que antes as pessoas nem sabiam que existiam, agora todo mundo sabe, deseja e se endivida para. No momento onde mais pessoas, eu não estou dizendo que é algo que todos conseguem fazer, mas no momento que mais pessoas começam a comprar Chanel, por exemplo, que é um item de luxo, a Chanel vem e tenta bloquear isso. Não, você vai comprar só uma bolsa por CPF por ano. Foi uma das ações que a Chanel fez nos últimos anos. E aí você fala assim, nossa, por que ela tá fazendo isso? Ela não quer vender? Não, ela ficou com medo, porque ela tava perdendo o controle. As pessoas chegavam, parcelavam. As pessoas compravam falsificadas, as outras que podiam, né? O novo rico chegava, mesmo que ele ainda não tivesse dinheiro para comprar uma à vista, que não fosse algo bobeirinho, ele às vezes até se endividava para poder comprar, porque o luxo, né? A marca, a sociedade é sobre isso, é você ter e ser coisas para que você possa pertencer. Você ter bolsas, carros, acessos, você ser de uma determinada maneira, se vestir de uma determinada maneira, porque isso também vai te colocar dentro de um determinado grupo. Então você escolhe o grupo que você gostaria de pertencer e aí você começa a consumir e começa a ser para conseguir pertencer. E aqui mora uma coisa muito engraçada do luxo, porque o luxo e a alta sociedade sempre foram desejo, um local onde todo mundo deseja pertencer, mas poucos podem. Igual acontecia antigamente. Todo mundo gostaria de se parecer com a nobreza. Assim que a população geral, mais em massa, conseguia chegar ou adquirir algo que a nobreza tinha, então um tipo de tecido, algo assim, a nobreza ia lá e mudava. Por quê? Porque a nobreza quer pertencer a um grupo pequeno, exclusivo e luxuoso. Hoje em dia acontece igualzinho. A partir do momento que fica mais banal comprar itens, que os gurus de marketing, a gente já escuta, né? Eu já escutei muitas histórias assim, inclusive em podcasts, de pessoas que mostravam que tinham comprado casas, apartamentos, carros, mas na verdade estavam endividadas para comprar aqueles itens. Então, a partir do momento que isso começa a acontecer, a gente começa a dar mais acesso a itens. E aí, os ricos de verdade, a alta sociedade, quem efetivamente consome e gosta de consumir para pertencer a um grupo extremamente exclusivo, essas pessoas começam a se incomodar. E aí vem o pulo do gato e acontece o novo luxo. Em um mundo onde muitos novos ricos começam a acessar essas coisas, pertencer a esses grupos e usar isso para gritar riqueza, ostentação fora do normal, sabe aquela música? Em um mundo que isso começa a acontecer, os ricos de berço, que são os ricos que é tipo old money, sabe? Aquele dinheiro que vem de geração em geração, a pessoa já nasce acostumada a ter dinheiro. Esse rico, ele começa a se incomodar, porque pera, tá meio difícil aqui, porque tem toda essa galera novo rico que já tá consumindo o que eu consumo, tem mais aquela outra galera ali que tá consumindo falsificado, tem o fulano que tá se endividando, mas tá comprando as mesmas coisas que eu, frequentando os mesmos lugares que eu. Como vou então me diferenciar e mostrar pra sociedade que eu sou o rico do rico do rico, o altíssimo luxo? Não é que os carros de luxo, as bolsas de luxo, as marcas de luxo, elas estão fadadas ao fracasso. Claro que não.
As pessoas vão continuar usando logomania quando elas quiserem ostentar. A ostentação, ela sempre vai acontecer. E o old money sempre vai ostentar de um jeito silencioso, usando aquela bolsa que não tem logo, não tem marca aparente, mas o rico old money vai olhar e vai se falar: eu sei que você pagou caríssimo nessa bolsa, a gente se entende. Você não precisa ostentar pro mundo pra mostrar, mas pra mim, sem logo, sem nada, como eu pertenço a esse grupo, eu já entendi. O novo rico também vai olhar e vai falar: eu já entendi. As pessoas mais antenadas em moda, por exemplo, porque moda é comportamento, vão olhar e vão falar: eu já entendi, você tem dinheiro. Mas isso não estava mais bastando. Porque se você tá pautando a sua riqueza em algo que é possível comprar, alguém pode ir lá, parcelar, e aí ela vai pertencer ao mesmo grupo que você? Não, isso não faz sentido. Inclusive, tem um sociólogo que eu gosto muito, que é o Pierre Bourdieu. Desde sempre, ele sempre foi meu sociólogo preferido na época da escola, eu sempre citava ele em diversas redações. E basicamente, eu vou explicar de uma maneira bem simplista, tá? Mas ele fala que existem alguns tipos de capital. 4 capitais. Primeiro é o capital cultural. Basicamente, ele diz que a gente se organiza em sociedade não só por causa da quantidade de dinheiro que a gente tem, não só por causa da nossa classe social. Reparem, tá? Não apenas, não somente. Também é pela quantidade de dinheiro que a gente sabe disso, mas não somente por causa disso. A gente se organiza em sociedade bem mais pelos nossos hábitos. Ele escreve com U, tá? Porque é um termo dele, hábitos, que vem dos nossos hábitos mesmo. Se eu quiser fazer uma tradução bem livre, bem tranquila por aqui, seria isso. Então, a forma como você se comporta, os lugares que você vai, o que você gosta, o que você consome, tudo isso vai determinar a que grupo você vai pertencer. A partir do momento que os itens, né, que você consegue comprar, eles estão mais acessíveis, eles não estão mais exclusivos, você perde um pouco do valor deles. E é por isso que as pessoas estão dizendo que o mercado de luxo está em crise. O valor que uma Chanel tinha há 10 anos atrás, ele diminuiu um pouco. E eu não tô falando do valor monetário. Eu tô falando do valor do status, do emblema social, do como aquilo vai te classificar dentro da sociedade. Então você olha e você fala: uau, ela tem uma Chanel. Tudo bem, continua desse jeito. Mas, ao mesmo tempo, isso já não é mais um divisor de águas como era antes. E aí, esse novo luxo, ele sobe. Além de ter a Chanel e as outras marcas de luxo, agora você tem que ter algo que uma pessoa mais simples, com menos condição financeira, uma pessoa pobre, efetivamente não vai conseguir ter. O nível de inacessibilidade aumentou. Por quê? O novo luxo agora é tempo, saúde, magreza e equilíbrio. E não pense que eu estou falando de uma magreza daquela pessoa que quase nunca come nada. Não, eu estou falando daquela magreza definida, de alguém que cultiva, cuida do corpo. Eu vi, para fazer esse episódio aqui, eu assisti diversos vídeos dentro do YouTube, vídeos muito legais, tá, que falam sobre o novo luxo. Mas principalmente vídeos da Marcela Carrasco, e eu vi um vídeo da Catherine, maravilhoso, sobre o novo luxo também. Ela fala bastante sobre posicionamento. E no da Marcela Carrasco, ela fala um pouco sobre essa magreza que tem que parecer natural, que é tipo a magreza da Hailey Bieber, tipo, eu tô aqui, eu como macarrão, eu como hambúrguer, mas eu sou magra. Eu sou magra, meu corpo é bonito, mas espera, ele não é aquele corpo do CrossFit extremamente definido, não. Ele é delicadamente definido. É aquele magro que é pra parecer sem esforço, mas que se você for tentar sem recurso, sem fazer drenagem e 1000 procedimentos, você dificilmente vai acessar. Tempo vira um recurso extremamente valioso. Você que tá vendendo a sua hora pra trabalhar, e eu aqui não tô sendo guru, tá? Mas a partir do momento que você é uma pessoa que vende o seu tempo, você tá vendendo a sua hora, você não tem liberdade. Para ter mais dinheiro, você precisa trabalhar mais. O que começa a acontecer é, tempo é algo que pessoas de altíssima sociedade vão conseguir ter. E aí a gente olha para o mercado de influência, que sempre traduz todo o luxo de uma maneira brilhante. Hoje, a ostentação, e eu digo até
olhando pra minha vida, pro que eu fazia, eu refleti muito fazendo esse podcast. Por quê? Porque hoje, dentro do meu branding, o que eu ostento? Eu ostento tempo de qualidade com as pessoas que eu amo. E eu sempre fiz isso de uma maneira inconsciente até. Na verdade, é consciente, mas inconsciente, porque eu acho brega a ostentação de itens, de coisas que a gente pagou e aí eu vou ficar mostrando tal. Eu acho um pouco brega, principalmente pensando que eu sou de marketing. Mas eu acho legal, eu acho bonito a ostentação de tempo. Por quê? Porque parte do que eu vendo é isso. É você conseguir trabalhar de maneira mais inteligente, para que você consiga escalar mais, para que você consiga vender mais, para que você tenha mais tempo. E hoje eu olho e eu vejo que a corrida é para conseguir mais tempo. As novas gerações, elas vêm com uma visão de luxo diferente. Eu percebo isso, inclusive eu tive uma conversa legal com as minhas amigas, porque eu falei, nossa, sei lá, itens de luxo que vocês comprariam. A gente tá fazendo uma brincadeira. Eu falei, eu compraria um relógio da Cartier. E aí elas, não, de jeito nenhum. Não faz sentido isso. É bem melhor você pegar e fazer uma viagem. É bem melhor você pegar e tirar umas férias mais longas. É bem melhor, enfim, 1000 opções. Então, o item de luxo, ele para de ser um desejo absoluto, mas o tempo, a qualidade de vida, a sanidade mental se torna luxo. Você poder fazer terapia, você poder fazer pilates, você poder tomar o café da manhã com calma. Isso é luxo. E aí, a gente olha para o mercado de influência e a gente vê, por exemplo, a Manucci explodindo. A Manucci, ela é uma pessoa que tem uma vida extremamente corrida, mas ela tem bastante tempo dedicado a esportes, porque essa é a carreira dela hoje, né? É ela documentar essa jornada, é ela fazer o triatlon, é ela documentar, ela fazer o conteúdo. E por que que isso faz tanto sucesso? E por que que ao mesmo tempo isso gera tanta crítica pra ela, que eu acho um completo absurdo as pessoas ficarem criticando desse jeito o estilo de vida da outra, quando isso não afeta elas, né? Mas, enfim, voltando pro podcast. Por que que isso acontece? Porque esse é um novo luxo, esse é um novo ideal inalcançável. Sabe por que que é inalcançável? Porque o dia a dia, ele não é exatamente assim. Ele não é só o glamour. E eu já falei isso pra vocês, a gente não tem que culpar os criadores de conteúdo que mostram os recortes da vida deles. A rede social é sobre recortes. A gente tem que aumentar a nossa consciência e conscientizar outras pessoas sobre a rede social ser um recorte. Porque senão, a gente vai caindo na armadilha, nas mesmas armadilhas que o luxo sempre traz. A pessoa achar que, putz, o normal é você ter uma Chanel. Não, isso não é o normal. Mas a rede social faz parecer que é. O normal é eu ter as minhas manhãs todas livres. Eu vejo que as pessoas de marketing, elas pregam isso. E eu mesmo caio nessas armadilhas. Putz, será que eu tinha que ter todas as manhãs livres? Não. Eu posso ter uma outra configuração de negócio. É possível ter mais tempo? É, mas quais vão ser os meus termos? Quem aqui nunca pensou, vou fazer um link até com isso da magreza e do equilíbrio. Quem aqui nunca pensou, mesmo que remotamente, mulheres que de alguma maneira estão insatisfeitas com os seus corpos porque querem emagrecer um pouco, quem aqui nunca cogitou tomar um Ozempiquezinho? Gente, isso é uma coisa maluca. E aqui é confissões estratégicas. Eu confesso pra vocês, eu já pensei em tomar. Eu tô fora do meu peso? Não. Eu tava querendo emagrecer? Tava. Mas eu quero fazer todo o esforço que exige? Ai, preguiça, né? A gente sempre tem preguiça. Não, assim, do coração mais aberto pra vocês, tá? Do mais íntimo meu. A gente sempre tem preguiça. E aí, o nosso cérebro, ele corre e ele busca por atalho. No meu caso, eu entendo que é bem melhor eu ir por um caminho que é mais saudável. Eu não preciso do remédio pra emagrecer. Eu sei que eu não preciso. Mas eu já pensei sobre. Por quê? Porque o Ozempic também entra nesse novo luxo. É você ser extremamente magro através de um remédio que é difícil acesso, porque ele é caro. Então, se você tem o privilégio de emagrecer com Ozempic, com Mounjaro, putz, isso também é luxo. O que a gente mais vê são as pessoas de altíssima classe tomando Ozempic que nem água, emagrecendo, chegando nos corpos perfeitos, muitas vezes sem malhar, algumas vezes malhando. Por quê? Porque elas têm tempo, porque elas têm equilíbrio, elas pagam terapia,
elas pagam psiquiatra, elas pagam tudo. Tudo que for preciso para estar bem e estar em equilíbrio. E esse é o novo luxo. Porque uma vez que você tem a vida do CLT, do trabalho, do vai, do corre, a pessoa vai virar pra você e vai dizer, acorde mais cedo. E eu não vou discordar do, se der pra você acordar mais cedo e cuidar da sua saúde, cuide. É muito importante esse movimento. Ele tem um lado importante, mas ele tem um lado extremamente tóxico. Quando a gente começa a achar que a vida de luxo é uma vida que é pra todos, a gente começa a ficar extremamente frustrado com o que a gente vive. Isso daqui não era nem pra ser um episódio de reflexão, mas é importante que a gente entenda todo esse contexto. Por quê? Porque aí a gente vai chegando num lugar que é assim, a gente começa a entender comportamentos que são muito interessantes. Se esse é o novo luxo e eu tenho uma marca de luxo, eu preciso de alguma maneira comunicar essas coisas. É assim. Se eu não tenho uma marca de luxo, mas eu quero fazer algo aspiracional, esse é o aspiracional que eu devo fazer. Mas aí, se eu quero ser uma marca realista, eu devo falar sobre isso? Ou eu vou contribuir para gerar mais frustração? Vamos para alguns comportamentos e algumas tendências que o mercado se inclina para quando a gente fala de o luxo nessa nova configuração. Primeiro, o mercado de wellness nunca esteve tão forte. Então, o mercado de bem-estar, inclusive o Rony, fundador da Reserva, ele já não estava mais na Reserva, ele abriu um fundo de investimento com alguns sócios para investir em wellness. Vocês têm noção disso? Ele acabou de se tornar sócio da The Simple Gym, que é a mesma academia que Manu City, que também representa o movimento de wellness, que é a Day, de gama de creatina, de melatonina. As pessoas estão preocupadas. O luxo é você dormir 8 horas por noite. Gente, isso é luxo. O café da manhã com calma. Vamos voltando, né, nessas coisas, o bem-estar. Ontem, eu fui numa padaria, que é uma padaria mais classe mais alta de São Paulo, chama Fornada. Maravilhosa. A padaria era 9 da manhã. Eu fui fazer uma reunião com o Gustavo, 9 e pouco da manhã. A gente tava de roupa de exercício, porque a gente tinha feito exercício antes. Eu nunca me senti tão dentro do contexto. Por quê? Porque a padaria estava lotada. Era um dia de chuva em São Paulo. Uma terça-feira. A padaria estava lotada. Lotada de gente com roupa de exercício. Isso é o luxo. Isso é o que a alta sociedade tem colocado dinheiro. A gente tem visto academias. Tem uma academia em São Paulo que a mensalidade custa R$6.000. Vocês têm noção? Por quê? Porque o wellness, tempo, bem-estar, virou luxo. O mercado está pegando e trazendo luxo para tudo isso. Porque a gente entendeu também que isso é muito difícil de acessar. E então a promessa agora é que você merece essa vida equilibrada, limpa, saudável. Mas cuidado, você tem que ter disciplina. Você tem que se esforçar. E aí são os paradoxos. A Marcela Carrasco fala muito bem sobre isso. Inclusive, existe uma pesquisa que eu achei muito interessante que fala bastante sobre isso, sobre a gente estar tão voltado para o bem-estar, que esse é um dos maiores atributos que uma marca pode entregar hoje em dia. Então, às vezes, você não é uma marca de wellness, mas você quer entregar algo de muito valor para a pessoa, entregue de alguma maneira bem-estar. Querendo ou não, o que eu tô fazendo aqui no podcast com vocês hoje é entregar um pedacinho de bem-estar, um lugar para a gente conversar, um lugar para a gente expandir a nossa mente, para a gente estudar. Vou trazer uma pesquisa que eu acho muito legal, que é dos Estados Unidos e tem uma versão brasileira, que é 40% dos trabalhadores nos Estados Unidos aceitariam ganhar menos para continuar em home office. Home office é bem-estar, é qualidade de vida, é ganhar um pouco mais de tempo. O tempo que você estaria no trânsito, você pode fazer alguma outra coisa. Isso é precioso hoje em dia. Você quer trazer benefício para o seu funcionário? Pode trazer algo relacionado a bem-estar. Dá mais tempo para ele, porque isso é luxo. Esse é um dos principais e mais caros ativos de hoje em dia. Pensem nisso. Esse novo comportamento, ele dita a nossa forma de fazer marketing. Inclusive, quando a gente começa a olhar como sociedade para o nosso tempo como o nosso bem mais precioso, é muito importante você fazer um conteúdo que seja minimamente relevante. O conteúdo que ensina as pessoas e ajuda elas a expandirem o capital cultural delas é um conteúdo de alto valor e que tem sim uma
probabilidade de ir muito bem dentro das redes sociais. Por quê? Porque quando a gente olha comportamento e embasa as atitudes que a gente tem no nosso marketing, no nosso setor de vendas, que seja, embasa o nosso branding no comportamento atual, no que a nossa marca entrega, mas entendendo o contexto social, tudo faz mais sentido, porque a gente está saindo da superfície e indo para a segunda camada. E aí, trazendo esse dado brasileiro, no Brasil, 74% das pessoas dizem que o home office melhorou a saúde mental. Tempo virou luxo. Ter rotina, viver sem burnout, não tá correndo contra o tempo toda hora. Isso, sim, virou a nova ostentação. E quando a gente olha para todo esse contexto, eu queria encerrar esse episódio trazendo duas coisas para vocês. Dentro de todo esse contexto, a gente vai começar a observar que o capital cultural, que é o que eu já tô falando para vocês, que é o quanto você sabe, quão culto você é, isso vai começar a ganhar cada vez mais valor. Eu não sei se vocês já observaram, mas diversas influenciadoras têm feito fotos com livros, lendo, indo em museus. Isso virou também um novo luxo. Por quê? Porque você tem tempo para fazer essas coisas. É muito difícil você conseguir um tempo grande na sua agenda para ler, apesar de eu ser a pessoa que mais incentiva isso. Isso realmente foi uma das coisas que mais mudou a minha vida. Mas é muito difícil você conseguir esse tempo na agenda. E mais do que isso faz parte do que eu chamo de padrões invisíveis de segregação. Então, a partir do momento que você não é culto o suficiente para estar nesta roda das pessoas que têm tempo para ler e para cultivar a cultura delas, você automaticamente vai ser excluído. E isso vai garantir que até o capital cultural vire sinônimo de status, de luxo, de inacessibilidade. Sempre foi assim, mas esse comportamento, ele tem se tornado cada vez mais forte. Porque lembrem do que eu falei do Pierre Bourdieu, o hábitos molda a forma como a gente consome, fala, se veste, se comporta e pertence. Porque nos nossos hábitos, que é isso que a gente tem intrínseco na gente, como se fosse a forma como a gente age no piloto automático, de acordo com tudo que a gente experienciou e tudo que a gente teve acesso, isso molda os grupos sociais, os grupos que a gente vai pertencer. Luxo sempre foi e sempre vai ser sobre pertencimento. Só que, para ser luxo, tem que ser de difícil acesso. Então, para você pertencer a um grupo de difícil acesso, você precisa consumir luxo. Você precisa ter itens, experiências, coisas de luxo. Quais são essas novas coisas de luxo? Tempo, capital cultural, magreza, equilíbrio, saúde mental. É isso que as pessoas mais têm valorizado. E saibam, luxo é como se fosse uma lanterna. Ele guia muito do mercado. Por quê? Se poucos podem acessar, em um mundo super corrido e globalizado, tempo, magreza, bem-estar viram os objetos absolutos de desejo. E um recado para os marqueteiros de plantão, para os donos de marca, para os empreendedores que estão pensando, tá bom, como eu aplico isso na minha marca, no meu dia a dia, como eu faço para trazer isso para dentro? Gravem, tá? Tatuem isso. O novo branding, porque o branding ele tem mudado um pouco a configuração. A forma como as agências faziam, ela já tá totalmente ultrapassada. Eu falo isso para os meus clientes há algum tempo. Eu venho com um diferencial dentro da minha empresa, eu falo isso para as minhas mentoradas também, que é, a gente faz um branding para você conseguir aplicar. Não é mais só um manual que você vai deixar em cima da sua mesa. A gente quer que você aplique. Porque branding é construído nos pontos de contato. E esse novo branding que vem surgindo, ele exige muito. Por mais que ele seja mais simples, para que você consiga aplicar, ele tem que ser mais simples, ele tem que ter uma robustez de contexto nunca vista. Uma vez que você precisa entender muito bem o seu público. Porque se você estiver falando com o seu público da maneira errada, se você não estiver falando e mostrando hábitos do Pierre Bourdieu que ele deseja, que ele almeja, dificilmente você vai conseguir colocar ele para ação. Só que lembra, nem toda marca precisa ser aspiracional. Se você quiser ser uma marca mais realista, você precisa entender a realidade.
O que as pessoas têm e o que as pessoas não têm. O que é luxo, o que é inacessível. Quem tá querendo item de luxo, porque eu sei que tem muita gente que fala assim, eu vou posicionar minha marca como uma marca de luxo, porque eu quero falar com classe A. E aí a pessoa acha que ela vai ter que ostentar bolsas, carros. Não. O mercado digital falou muito disso, né? O blazer. Não, reparem nos gurus de marketing. Eles não estão mais ostentando os itens de luxo. Os itens de luxo, eles estão lá. Mas o que eles ostentam é tempo, é liberdade. Mas no fim do dia, é porque é isso que tá todo mundo buscando. Então, quando a gente consegue ter minimamente, é isso que a gente também quer proporcionar para os outros. Porque trazendo para uma camada onde as coisas elas não são tão assim feitas para fazer as pessoas de fantoches. Trazendo para um português mais claro, no fim do dia, quando você experimenta ter um pouco mais de tempo para dedicar para as coisas que você ama, isso é viciante. E você quer proporcionar isso para os outros, porque é maravilhoso. Basicamente, trazendo para o marketing, então, você precisa entender muito bem com quem você está falando. Quais são os hábitos, as aspirações, os desejos, os medos que essas pessoas têm. Posicionamento nunca foi tão necessário como é hoje para que você consiga se diferenciar, parar de brigar por preço, mas mais do que isso, posicionamento nunca foi tão necessário e tão difícil, porque por mais simples que fique e mais acesso à informação a gente tenha, agora você tem que escolher muito bem, embasar muito bem, ter um contexto muito bem feito de o que está acontecendo no mundo, o que está vindo por aí, e essa clareza absoluta sobre o que é o luxo, o que as pessoas estão desejando, e isso faz você conseguir jogar o jogo de uma maneira mais clara. Mas não caia no discurso da manada, não tente só sair fazendo. Realmente escute o seu público, isso vai fazer toda a diferença. Porque se você é uma pessoa que escuta o seu público, provavelmente tudo isso que eu te contei aqui, óbvio que com mais dados, mais sofisticação às vezes para algumas coisas, né? Porque teve pesquisa envolvida, mas tudo isso aqui que eu te contei não é uma grande novidade. Se for uma grande novidade, fique atento, porque talvez você esteja escutando um pouco o seu consumidor. Eu quero que você observe esse comportamento acontecendo dentro das redes sociais. Ativa o seu olhar do criador, do empreendedor e olha que a nova ostentação é o tempo. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Um beijo e até semana que vem.